Então, dobra o seu joelho e fala com Deus. Porque Deus vai te responder, independente se você seja evangélico ou não. Porque Deus ama a todos. Mas a oração é a chave do céu. Quando você ora, o diabo cai por terra. Quando você ora, a igreja cresce. Deus providencia. Os irmãos é batizado com o Espírito Santo. Há uma alegria na igreja quando você ora. É diferente. É uma coisa mais saudável a oração. Não precisa de chorar na televisão que nós somos tão perseguidos. Não, porque nosso Deus da igreja coloca a igreja em oração. Vamos orar. Agora, quando a oração perde o poder, por que a oração perdeu o poder? Me responde. Não precisa disso. É enojante. É feio. É vergonhoso. É como que eu posso dizer, muito mais. Isso é tudo de mal pra gente, pra igreja. Pro Brasil, uma vergonha. Coisa que não deve acontecer nem no Congresso. O que acontece? Está acontecendo entre vocês também. Mas está perseguindo, e daí? Que está perseguindo? O nosso Deus é muito maior do que qualquer coisa. Para que ficar reclamando? O pastor é de bater, eu estou feliz. Mas para que falar que você está feliz? Para que falar na televisão? Para fazer contenda? Para agir como criança e não como um bispo? Isso é vergonhoso. Isso me dá nojo. Pessoas que não têm a Bíblia Sagrada como prioridade. Pessoas que saem fora do princípio de Deus. Quer que Deus entre nos princípios dele e deixa os princípios de Deus lá. Deus age por princípios, meus irmãos. Os princípios de Deus vai ser sempre o mesmo. Não tente mudar os princípios de Deus, porque vocês vão quebrar a cara. Os princípios, eu imagino Jesus reclamando. Eu imagino Jesus dizendo, eles estão me perseguindo. E não, Jesus ia orar. Jesus ia orar. Chamava os seus discípulos, vamos orar. E Jesus orava tanto que os discípulos não conseguiam orar com ele. O discípulo dormia. Porque Jesus orava. E Paulo diz, seja o meu imitadores. Os meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Mas a Bíblia já não é mais a prioridade. Não é verdade? Porque antigamente, quando Jesus pregava, Jesus disse assim, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Hoje em dia, existe a doutrina da prosperidade. Olha, não é bíblico. Eu me lembro quando eu era adolescente, eu tinha um pastor que ele não era pastor, ele era diácono, só que era um homem assim, que orava muito, ele fazia campanha, porque quando ele ficou na igreja e a igreja estava passando por momentos difíceis, e ele fez campanha de oração, mas ele era um homem de Deus, ele chorava, e eu era uma criança, eu admirava muito ele, era muito amigo meu, porque Deus de pequeno, eu não sei o que aconteceu comigo, que eu nunca fui de ficar brincando com as crianças, eu sempre gostei de pregar, sair, pregar na igreja, eu era segundo dirigente, eu não tinha nem 18 anos ainda, eu já era segundo dirigente da mocidade, eu era superintendente da escola dominical, eu era pregador oficial da região, graças a Deus, aleluia. E eu gostava de fazer aquilo, eu amava aquele trabalho. Nós andávamos, hoje eu lembro tanto que nós andávamos, eu fico doido, eu era maluco. Eu lembro, eram meus amigos todos, eu lembro até o nome deles. E esse homem dizia assim, gente, eu estou aqui porque eu amo a obra de Deus. E ele dizia assim, eu nunca peço para Deus nada de material. Se ele quiser me dar, ele me dá. Mas eu peço a minha salvação, que ele me dê para mim tudo de acordo com o que eu posso ter. E com o meu trabalho eu vou conseguir, com a ajuda de Deus, a saúde, as portas que ele abre, de acordo com a minha necessidade. Mas primeiro o reino de Deus. Jesus não veio aqui para pregar prosperidade. Jesus deixou bem claro isso. Você pode ver na Bíblia que toda vez que fala de prosperidade, Jesus explica muito bem. Jesus diz, quão difícil é um rico entrar no céu. Aí você fica pensando, será que todos os ricos vão para o inferno?
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Aí você pensa, poxa, então o rico vai tudo para o inferno. Mas Jesus, tão inteligente, ele explicou. Só que o que é impossível para os homens é possível para Deus. Por que Jesus fez isso? Ele queria demonstrar o quanto o dinheiro atrapalha na obra de Deus, mas que o rico também pode ir para o céu se ele quiser. É só buscar primeiro o reino de Deus e deixar o dinheiro em segundo lugar. Agora, quando as pessoas vêm para a igreja, não porque eles amam a Deus, mas sim porque existe lá uma lei da prosperidade, aí sai fora da Bíblia. Aí sai fora da Bíblia, aí eu te trago duas teses. Existe a lei da buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Existe a doutrina da prosperidade, que é antibíblico. É diferente. Porque quando você busca o reino de Deus, você não está ali porque você precisa de bens materiais. Você está ali porque você ama a Deus. E depois disso, Deus vai dar. Agora eu vou fazer duas perguntinhas para você. A primeira pergunta. Você sabia que tem muitos evangélicos, pessoas que estão na igreja, que são fiéis a Deus, que só Deus sabe, mas tem muitas pessoas que são pessoas que realmente têm o nome escrito no livro da vida. Você sabia que essas pessoas, se eles ficassem ricos, eles saíram da presença de Deus? Você sabia disso? Tá bom. Você pode até discordar comigo, mas deixa eu fazer outra pergunta. O que Deus te daria para você? Tudo aqui na terra? Para você viver aqui seus 100 anos, vamos dizer, 50 a 100 anos, ou até de agora a 100 anos. Eu estou aqui, tenho 25 anos de idade, mas eu posso morrer. Então, por exemplo, vamos dizer, de agora, a sua vida agora até os seus 100 anos, talvez você chegue lá, cento e pouco, sei lá. Então, ele te daria tudo de riqueza e depois te mandaria para o inferno, ou deixaria você pobre e miserável aqui na terra e te mandaria para o céu? Será que ele faz isso? Ele ama. A Bíblia diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa é a doutrina de Deus. Essa é a doutrina da Bíblia. Não é a doutrina da prosperidade. A doutrina da prosperidade é antibíblica. Sou de acordo que Deus abençoa. Eu sou de acordo que Deus abençoa o cristão, como tem abençoado a mim. Deus abre as portas para mim. Deus abre as portas para mim. Agora, eu não estou na igreja porque lá tem uma doutrina da prosperidade. Eu não vou lá e falar, não, irmão, eu vou te dar aqui 100. Eu vou te dar aqui R$ 200 porque eu quero um carro. Eu não vou fazer isso. Não. Eu já fiz votos. Eu já fiz votos a Deus. Uma vez que eu estava passando por um momento difícil, eu fiz um voto a Deus que eu ia dar dinheiro. Às vezes, um dia eu fiz um voto quando eu ainda era adolescente, que eu ia fazer um culto na minha casa. Eu já estava na recuperação, eu ia reprovar. E eu fiz a prova, e a prova eu fiz um voto a Deus que se Deus abençoasse que eu não reprovasse, que eu ia fazer um culto na minha casa. Aí de repente veio a prova e eu sabia que eu ia reprovar, porque a prova eu não soube nada da prova. O professor ruim deu umas lições lá que eu nem sabia o que era aquilo. E eu falei, reprovei. Fiquei quietinho no meu canto. Aí chegou o dia, eu abaixei minha cabeça, o professor chegou na sala e falou assim, gente, aqui está a nota, me deu a minha nota foi 45, parece, se eu não me engano, algo assim, era vermelho. Falei, já era. Eu acho que minha fé foi pouca e Deus não me ajudou. Aí de repente o professor falou assim, todo mundo passou, aí a sala toda passou. Deus abençoou eu, abençoou todo mundo, pelo voto que eu fiz, pela minha fé. E eu achei que a minha fé tinha curado com Deus. E Deus abençoa todo mundo. Todo mundo passou, gente. A sala inteira passou. O professor passou todo mundo, deu 7 para todo mundo. Ninguém tirou mais de 7. E o professor reconheceu que a prova dele tinha sido muito difícil e passou todo mundo. Então, irmãos, eu não quero que vocês me levem a mal, mas vamos largar de sermos carnais e vamos ser espirituais. Vamos largar de ser carnais. Vamos largar de querer usar nossas malandragens e vamos tratar de orar mais um pouco. Vamos parar com esse negócio de ficar tentando distorcer a informação e para provar